Olá, meu povo, sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de raciocínio lógico. Estamos na parte dos módulos, do módulo da parte dos conceitos iniciais de lógica, Lógica proposicional. Já falamos de quê? Vamos lá? Já falamos de proposição, já falamos dos casos das sentenças que não são proposições. Falamos dos tipos, da proposição simples e das proposições compostas. A partir das proposições compostas, nós já estudamos os nossos conectivos e as nossas respectivas tabelas verdades. O que é que nós vamos ver agora? Uma aula mais de exercícios. Vamos colocar em prática tudo que a gente viu na tabela verdade. Olha só, vamos aqui para um tete-a-tete, que esse tete-a-tete sempre é importante que a gente fique atento. Nós precisamos, especialmente nesse módulo inicial, e se você não tem tanta prática ainda, está começando agora o teu estudo do raciocínio lógico e dessa parte de lógica, que a gente separe uma folha de caderno, um papel A4, uma cartolina ou até mesmo um outdoor em frente da sua casa. Não tem problema não, qualquer um deles. Para que a gente coloque nele algumas informações mais principais, digamos, aqui nesse nosso módulo. E a primeira coisa que a gente precisa colocar lá é a nossa tabela verdade. Aquela tabela zona geral que a gente colocou. Para quê? Para quando a gente for estudar, a gente ter logo num cantinho separadinho essa tabelazinha verdade para ficar mais fácil a nossa identificação. E até que com o tempo, pode ter certeza, essa folha vai ficar obsoleta. Você pode até com o tempo depois trocar o outdoor da sua casa, tá certo? Em frente da sua casa. Por quê? Com o tempo, com a prática, com os exercícios, isso vai ficar bem mais tranquilo. Mas nesse momento, se você sente um pouco de dificuldade, vamos ficar com ela do lado, tá bom? Bora para lá. Primeira questão, joga na tela, considere a afirmação condicional. Eu já dou um stop in the name of love bem aqui. Por quê? Pessoal, lembra daquilo que a gente falou, acho que na aula anterior. E a gente disse o seguinte, que numa situação que eu tenha Alberto é médico, ele chama de R, aquela ideia que a gente coloca das proposições na forma simbólica, ele está chamando o Alberto é médico de R. Alberto é dentista de S. Rosa é engenheira de T. Ou seja, eu tenho uma afirmação composta com quantas proposições simples? 1, 2, 3. Quem está mandando? Quem é a última bolacha do pacote? A bala que matou o Kennedy é a minha condicional. Mesmo tendo um ou aparecendo aqui no meio do caminho, quem é mais forte? Quem é aquele conectivo que manda no pedaço? Essa afirmação é uma afirmação condicional. Perfeito? Ficou legal? Tá? Bom, vamos voltar para a nossa questão. Considere a afirmação condicional se Alberto é médico ou Alberto é dentista, então Rosa é engenheira. Ele chama R de Alberto é médico, vou colocar aqui, R. Alberto é dentista, eu vou chamar de S. De T, eu vou chamar de Rosa é engenheira. Então, na minha forma simbólica, eu vou ter R ou S, deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui, R ou S, se então T. Perfeito. A afirmação condicional será considerada necessariamente falsa. Essa condicional, ela é falsa em que casos? Precisamos pensar. Vamos lá? Tabelazinha verdade ao lado. Essa afirmação é uma afirmação condicional. Pergunto, quando é que essa condicional vai ser falsa? Tabela verdade na mão. É a nossa amiga Vera Fischer. É a nossa amiga Vera Fischer. Ou seja, peraí, PH, mas como é que vai ser Vera Fischer? Vera, primeira parte, verdadeira. Fischer, segunda parte, falsa. Mas quem é a primeira parte? Toda a minha disjunção. Tudo isso aqui vai ser verdadeiro. E a minha proposição simples vai ser falsa.
primeira conclusão que eu preciso tirar. Para que essa proposição condicional seja falsa, T tem que ser falso. Ok? Agora eu preciso analisar aqui. O que é que vai acontecer? Já que a minha primeira parte da minha condicional, anota aí. Em alguns casos eles chamam a condicional, as partes da condicional de antecedente e consequente. Isso quase não aparece, mas não custa nada a gente deixar. Puxa uma setinha assim, anota lá na parte da condicional dizendo que chamamos a primeira parte da condicional de antecedente, a segunda parte de consequente, tá? Deixa anotadinho aí, tá? Então, o nosso antecedente, a nossa disjunção tem que ser verdadeira. Tabela verdade da disjunção. Na disjunção, nosso mantra só será falso quando ambas forem falsas. Mas eu quero que ela seja verdadeira. Então, peraí, que existe mais de uma forma de uma disjunção vai ser verdadeira. Vamos lá? Quando é que a disjunção vai ser verdadeira, PH? Bom, eu posso ter as duas verdadeiras. Eu posso ter a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa, que a disjunção continuará verdadeira. E eu tenho a primeira sendo falsa e a segunda sendo verdadeira. Qual é o único caso que não vai poder ser quando as duas forem verdadeiras? Ou quando as duas forem falsas. Quando as duas forem falsas, a disjunção vai ser falsa e eu não quero que ela seja falsa, que ela seja verdadeira. Mas pegar tem um monte de coisa. Vamos ver qual é que se encaixa. Primeira coisa que a gente tem que ter com certeza, o T é falso. Então vamos eliminar, ó, T verdadeiro não pode ser, T verdadeiro não pode ser, T verdadeiro não pode ser. Sobraram só duas. Vamos ver. T falso, T falso. R falso, tem R falso. Mas por R ser falso, o S tem que ser verdadeiro. Não, o S está sendo falso. É justamente o caso que não pode ter. Se o R for falso e o S for falso, a minha disjunção aqui, o meu antecedente da minha condicional vai ser falso. Isso não pode acontecer. Elimina C, sobrou então R verdadeiro. Pode ser o R verdadeiro? Pode. O S falso? Pode. Com o T falso? Pode também. E aí, que rufem os tambores, que rufem os estrelis. Letra E, gabarito da nossa questão, letra E. Beleza? Gabarito da nossa questão, deixa eu deixar marcadinho aqui, letra E. Perfeito, tranquilo, vamos para a próxima. Joga na tela, olha só. Já uma proposição de verdadeiro ou falso. Vamos lá? Considere que P seja a proposição se os seres humanos soubessem se comportar, haveria menos conflitos entre os povos. Dá um stop in the name of love, só para a gente tocar numa seguinte situação. No exemplo anterior, nós dissemos o seguinte, que tendo o então, mesmo não aparecendo o se, eu posso colocar lá. Lembra lá daquele caso da tabela verdade? Se o dia está bonito, então vou passear. Tinha só o então, traz por si. Nesse caso, o que é que eu tenho? Se os seres humanos soubessem se comportar, então pode também. Ora, por que só o então aparecendo eu levo por si? Se o se aparecer, o então também vai estar lá. Se os seres humanos soubessem se comportar, então não haveria, então haveria menos conflitos entre os povos. Julgue o item seguinte. Então, vamos brincar um pouquinho? Seres humanos, se então, menos conflitos. Se os seres humanos soubessem se comportar, então, setinha da minha condicional, haveria menos conflitos. Se a proposição, os seres humanos soubessem se comportar, for falsa, então, a proposição P, que é isso tudo aqui, proposição P, será verdadeira, independentemente do valor lógico de há menos conflitos entre os povos. E aí, pessoal, vocês acham que isso aqui é verdadeiro ou falso? Pessoal,
aquele nosso pensamento que a gente falou lá na nossa tabela verdade. Qual é o lembrete que eu preciso ter da minha condicional? É sempre a Vera Fischer. Pessoal, pode ser Vera Fischer? Não. Então, independentemente do meu valor lógico de MC, só sabendo que SH é falso, eu garanto que essa condicional vai ser verdadeira. Para que eu tivesse algo falso, pelo menos eu teria que ter a primeira parte verdadeira. Se a primeira parte é falsa, então não preciso nem saber da segunda parte. Eu posso pensar o seguinte: se a primeira parte é falsa e a segunda parte é falsa, isso vai ser o quê? Verdadeiro. Se a primeira parte é falsa e a segunda parte é verdadeira, ela não deixa também de ser verdadeira. Ou seja, independentemente do valor da segunda parte, sabendo que a primeira parte é falsa, eu garanto que a minha condicional vai ser verdadeira. Ficou um pouquinho aí por cima, o gabarito da minha questão é verdadeiro. Perfeito? Vamos lá. Considerando os símbolos representativos dos conectivos, volta um pouquinho a fita, você vai ver que eu pedi a vocês, olha a importância que nós temos de conhecer os símbolos dos nossos conectivos. A alternativa que apresenta a proposição verdadeira é a seguinte: juntou duas coisinhas como lembretes para a gente. Podemos ter proposições na nossa forma numérica. Cálculos matemáticos extremamente difíceis. Prepara a sua calculadora HP 32 milhões S para fazer esses cálculos difíceis. Pronto. 2. Precisamos conhecer que conectivos é esse. Conectivo ou, ou, e. 3. Vou fazer esses cálculos, vou ver qual é o valor lógico que ele vai dar. Se a conta estiver certa, o meu valor lógico vai ser verdadeiro. Se a conta estiver errada, o meu valor lógico vai ser o quê? Falso. E ver pelas minhas tabelas verdades os valores lógicos. Tindim, bota na conta. Lembra disso? Nós já falamos sobre isso, senão a gente vai falar de novo agora. Muitas vezes é interessante que a gente saiba seguir o caminho, analisando a questão, como é que nós vamos resolver essa questão. Pronto, está montado. Joga na tela. Prepara a calculadora aí, viu? Prepara a calculadora aí, viu, meu amigo? HP 312 milhões S. Vamos para cá. Eu tenho conectivo ou aqui, ó. Aqui e aqui. Vamos lá. 2 mais 5 é 10? Falso, falso. 5 vezes 8 é 32? Falso. Quanto é 5 vezes 8, meu povo? 40. Muito bem. Vou juntar essas duas com conectivo ou. Pessoal, mantra do ou só será falso quando as duas forem falsas. As duas são falsas? São. Então, essa minha disjunção também vai ser falsa. Que beleza, garoto. É isso aí. Mudou alguma coisa? Veja que as proposições perdão, são as mesmas. 2 mais 5, 10, falso. 5 vezes 8, igual a 32, falso. Muda alguma coisa com o e? No e, só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. As duas são verdadeiras? Não. Logo, a minha conjunção vai ser falsa. Aguinha, aguinha. Conectivo E, de novo. Conectivo E. 3 mais 10 é igual a 15? Falso. Vamos brincar um pouquinho? Um dia até uma banca apareceu, colocou numa questão, eu lembrei agora. A gente vai, às vezes, nas aulas, e vai lembrando de coisas que aconteceram e a gente lembra. Um dia uma banca ela colocou, por exemplo, no lugar desse 4 vezes 10 igual a 40, ele colocou o seguinte, por exemplo, foi algo parecido, mas que traz a mesma ideia. 3 mais 10 é igual a 15 e João e Maria visitaram a mãe em 2015. Ou, um dia que for. Minha Nossa Senhora, como é que pode? Como é que eu vou saber o valor lógico disso? João e Maria, sei lá quem é João, quem é Maria, se visitou, a pessoa fica, pelo amor de Deus, e agora? Como é que eu vou saber o valor lógico?
Olha a pergunta que a gente faz. Será que a gente precisa descobrir o valor da segunda parte? Sabendo que eu tenho um conectivo E e a primeira parte é falsa, eu preciso saber o valor da segunda parte? Pode ser uma pegadinha da sua prova. Não importa o que vai acontecer com a tua segunda parte. Por quê? No E, só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Ou seja, se essa é falsa, aqui pode ter qualquer coisa. Existe vida após a morte. Olha aí que beleza. E aí? Peraí. Existe vida após a morte. Eu não sei se é verdadeiro ou falso. Não interessa o valor que for para a segunda parte. Seja ele verdadeiro ou falso, não vai importar. Por quê? Porque a primeira parte é falsa. E tendo uma parte falsa na minha conjunção, essa conjunção vai ser falsa. A gente tem que ficar de olho nessas coisas do sermal. O sermal é meu valente nessas coisas, tá certo? A gente tem que ficar de olho nisso aqui, tá certo? Vamos para D? 3 mais 10 igual a 15, falso. 4 vezes 10 igual a 40. Opa, que é verdadeiro. 4 vezes 10 é igual a 40. No OU, pessoal, o OU só será falso quando as duas forem falsas. As duas são falsas? Não. Logo, o OU é verdadeiro. Gabarito da nossa questão, letra D. Perfeito, pessoal? Fica também esse alerta que a gente fez dessa brincadeirinha aí do item C para a gente. Vale muito a pena a gente ter essa ideia, essa brincadeira que a gente fez. Nós fizemos isso com a condicional, mas vale a pena a gente conhecer também com a conjunção e com a disjunção. Perfeito? Olha a próxima. Sobre as tabelas de verdade. Já é bem comum de aparecer, mas é a ideia da tabela verdade. Dos conectivos de disjunção inclusiva, conjunção e implicação, também conhecida como condicional, assinale a alternativa correta. As conjunções só são falsas quando ambos os conjuntos são falsos. Vamos traduzir essa ideia aqui. Conjunção, proposição composta, conectivo I. Ela só é falsa quando ambos os conjuntos, ou seja, ambas as suas partes forem falsas? Não, o item é falso. Não é isso mesmo? A conjunção será falsa em que casos? PH tem 3. Eu sei que a conjunção só será verdadeira quando os conjuntos forem verdadeiros. Ah, agora melhorou. Então diga aí para mim, quando é que a conjunção vai ser falsa? Bom, ela pode ter os dois casos sendo falsos, PH, e quando um dos dois for falso. Quando um dos dois for falso, ou os dois, eu terei uma conjunção falsa. Portanto, o item A está falso. B. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Já falamos disso. Quem é o nosso antecedente? A primeira parte da nossa condicional. Não existe tradução condicional falsa com primeira parte verdadeira. Carinha de emoticon, peraí. Quando é que a minha condicional vai ser falsa? Quando eu tenho... Eu vou para o Vasco. Vamos para o Vasco? Não, vamos para a Vera Fischer. A Vera Fischer. O que é que isso quer dizer? Primeira parte, antecedente, verdadeiro. Segunda parte, consequente, falso. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro, existe a única que existe. O antecedente vai ser verdadeiro, o consequente vai ser falso. Vera Fischer. Cucuruto. Atenção. Juntos são falsos. As conjunções são falsas quando algum dos conjuntos é falso. Algum dos conjuntos é falso. Beleza. Só há um caso em que as implicações são verdadeiras? Só há um caso em que a condicional vai ser verdadeira, verdadeiro ou falso? Falso. Só há um caso da condicional sendo falsa. Qual é? Vera Fischer. Meu povo, nós vamos cansar
Nós vamos cansar, porque é assim que a gente vai. Ei, pra cá, ei, aqui, ó, ei, eu, aqui, ei. Ai, beleza, cheguei. Só vai. Nós vamos cansar dessa tabela verdade, que nem eu pulando aqui para vir para cá. Nós vamos cansar, porque é assim que a gente vai fixar o conceito da nossa tabela verdade. Vai aí que a gente vai esquecer a nossa tabela, os nossos mantras. Por quê? Porque nós já trouxemos, já interiorizamos esse assunto para a gente. Por isso que eu gosto sempre de repetir. É nessa repetição dos nossos exercícios que você vai, inclusive, fazer também nas suas aulas. Quando você estiver estudando, resolvendo exercício, você vai estar se acostumando, porque só será falso quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. Vai sair naturalmente. Só peço um detalhe a vocês. Cuidado para no dia da prova vocês não começarem a falar alto. Tá certo? Porque falar alto, o fiscal vem, toma a prova e você está lascado. Então baixa o volume. Ó. Beleza demais. Beleza demais. Só há um caso em que as implicações são verdadeiras, o item é falso. As implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso, esse é o nosso gabarito. Vamos ver aqui, ó. Por que o gabarito é letra E? Quando é que a condicional vai ser verdadeira? Será que elas serão verdadeiras quando a primeira parte for falsa? Sim, já mostramos isso também. Quando é que o antecedente é falso? Quando a primeira parte é falsa. A pergunta que fica é, pode ser a Vera Fischer? Não, aqui vai ser o Fischer. O Fischer na primeira parte não vale, tá certo? Fischer Vera é verdadeiro. Ou Fischer Fischer, os dois Fs vai dar verdadeiro em ambos os casos. Perfeito? Tranquilidade, vamos seguir. Sabe-se que a proposição A é falsa e que a proposição B é verdadeira, portanto, as proposições compostas A se então B e A se somente se B são respectivamente. Traz para cá. O primeiro traz uma condicional. Assim eu terei proposição A, falso. Proposição B, verdadeira. Pergunta que não quer calar. Pode ser Vera Fischer? Não. Primeira verdadeira e segunda falsa. Isso aqui vai me dar verdadeiro. A, se e somente se B é a segunda. Qual é a regra? Falso para A, se somente se, verdadeiro para B. Pergunto, na minha bicondicional, qual é o mantra da bicondicional? Só será verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Como são diferentes, esse item é falso. Assim, quando é que eu vou ter os valores lógicos? Vai ser o quê? Verdadeiro e falso. Gabarito, letra B. Opa! Considere a tabela verdade a seguir. Veja que a gente não tinha ainda trabalhado com tabela verdade. Nos exemplos que apareceram para a gente, eles estavam me dando os valores lógicos. Agora não. Ele está montando a tabela verdade, está montando a tabela verdade para P e para Q, e dando uma proposição composta para a gente poder encontrar. Vamos ler? P e negação de Q. É isso que eu vou querer encontrar. É uma conjunção. Lembrando que na conjunção só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Tá certo? Então, segundo, a montagem é aquela padrão da gente, tá? Mas isso não vai importar. O que vai importar para a gente é que só será verdadeira quando os valores lógicos forem verdadeiros. Em qualquer outro caso, ela será falsa. Então, mesmo que a banca mude a ordem disso aqui, preserva-se o mantra. Não importa a linha que ele vai estar, mas uma conjunção só será verdadeira quando os valores lógicos forem verdadeiros. Perfeito? Joga na tela. Eu vou fazer assim, ó. Como não está separado aqui a nossa tabela verdade, porque normalmente o que é que ele faz? Ele coloca uma coluna para o negação de Q. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar um I bem aqui. Vou trazer o valor de P. P é verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. E agora no negação de Q, eu vou pegar o Q e vou negar, né? Quando o Q for verdadeiro, a negação é falso. Quando o Q for falso, a negação é verdadeiro. E agora eu aplico a regra. Na minha conjunção, só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Se não, se ambas não forem verdadeiras, o valor lógico da minha proposição será o quê? Falso. Ou seja, ao preencher corretamente a terceira coluna da tabela,
O resultado ordenadamente obtido de cima para baixo vai ser FV, FF, gabarito da nossa questão, letra B. Perfeito, pessoal? Analise as seguintes proposições, proposição 1, 2 ou 3, e ele pergunta qual das proposições abaixo apresenta o valor lógico verdadeiro. Leiam, por favor, aí as 4 alternativas. Dê um pause aí e leiam as 4 alternativas. Beleza? Pronto. O que é que a gente tem de diferente, ou melhorando a situação, de diferente dos outros, mas igual nas 4 alternativas? Eu tenho todas elas uma proposição composta, formada por 3 proposições simples, e quem manda nessa história é a conjunção. Vamos separar? Traz para cá. Em cima do então, a nossa setinha, faltou a pontinha da seta aqui, opa. Setinha. Na primeira eu tenho um i, mas quem manda é o se então eu vou ter assim. Na segunda é um ou, mas quem manda é um se então, eu vou ter assim. Na terceira é um ou, quem manda é um se então, vou separar assim. Na quarta é um ou, só que agora do outro lado, quem manda é assim. PH, tem alguma forma dele dizer que quem vai mandar não é o se então? Se por acaso na minha forma simbólica eu tenho os meus parênteses, tá? Eu tenho os meus parênteses, eu não sei se tem algum exemplo aqui no nosso caso. Mas se, por exemplo, eu posso colocar P, se, então, Q, entre parênteses, e R, ou negação de R, eu já não tenho. Dentro do parênteses quem manda é a condicional, mas todo quem vai mandar é a conjunção. Tá? Aqui para eu vou ver. Se não tiver no final dos exercícios, eu vejo isso aqui pra gente. Vamos lá? Bom, qual é a ideia agora? Vamos analisar cada uma das minhas proposições. Proposição 1, 4 é um número par, pessoal. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Proposição 2, 2 é maior do que 5? Falso. Proposição 3, 6 é um número ímpar? Falso. Bom, tendo com base esses valores, a gente vai substituir cada item. Vamos para o primeiro item. Primeiro eu vou ter 2 é maior do que 5, falso. E 6 é um número ímpar, falso. Falso e falso vai me dar falso. Se então, 4 é um número par, verdadeiro. Falso, se então, verdadeiro. Já de primeira, de prima. Já, ó, de prima. Mas não se estressa não. Vamos dar uma olhada nas outras, né? Estamos praticando, né? Vamos para cá. Tá? Primeiro, vou fazer o ou, tá? Vou fazer o ou. 2 é maior do que 5, falso. Ou 4 é número par? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Se então, 6 é número ímpar? Falso. É Vera Fischer? É Vera Fischer. Se é Vera Fischer, falso. C, 4 é número par? Verdadeiro. Ou 6 é número ímpar? Falso. V ou F, pessoal, no ou só será falso quando ambas forem falsas. Ambas são falsas? Não. Então, é verdadeiro. Se então, 2 é maior do que 5? Falso. É Vera Fischer? É falso. E para acabar, agora primeiro eu vou fazer a segunda parte, né? Depois do se então. 4 é um número par? Verdadeiro. Se então. Vou fazer aqui, ó. 2 é maior do que 5? Falso. Ou 6 é número ímpar? Falso. Falso ou falso me dará falso. Logo, V se então F é F. Portanto, a única realmente verdadeira é a alternativa A. Traz para mim, meu amigo. Fixamos alguns dos nossos conceitos, vimos diversas formas de resolução das nossas questões. Próxima aula a gente volta, ainda tem mais um exemplozinho para a gente falar, mas a gente já chegou aqui no nosso tempinho. Vamos dar um stop in the name of love.
Próxima aula a gente volta comentando mais uma questão e chegando para um novo tema desse nosso estudo dos conceitos iniciais de lógica. É daqui a pouquinho. Beijo no papai e na mamãe.